quero falar com você hoje? Eu quero tentar mostrar para você que o mais importante de tudo isso é o desapego. Por que Deus ensina tudo isso? Por causa do desapego. Desde o Antigo Testamento ele ensina tudo isso por causa do desapego. Ele está tentando dizer assim, olha, quanto menos você ligar, mais eu vou te dar. E por que eu vou te dar? Muito. Porque quanto menos você ligar, mais de mim você vai ter. Porque eu quero que você tenha de mim, não do mundo. Olha o que ele fala, servo bom e fiel, você me serviu no pouco, então te colocarei sobre o muito, entra no meu gozo. O que é o muito de Deus? Você me serviu sobre o pouco, ou seja, você me serviu sobre a terra, e a terra é pouco para mim. Você está entendendo? E tem gente que fica preso em pouco, fica preso em coisas da vida que são pouco. É muito pouco você ficar brigando por causa de dinheiro. É muito pouco você ficar brigando por causa de coisas. É muito pouco você ficar brigando por causa de, sabe, perder tempo, perder amizades, perder pessoas por causa de dinheiro, por causa de coisas, por causa de tudo. Deus está tentando mostrar, olha, escuta, aproveite o tempo. O tempo passa e você não pode comprar. Você não pode pagar o tempo. Você não pode retroceder. Você não pode comprar. O tempo que passou você não vai poder trazer de volta com todo o dinheiro que você adquirir. Amém? E Deus está tentando mostrar isso para a gente enquanto há tempo. Agora, o apóstolo Paulo, por que a Bíblia, por que o Senhor fala tanto disso quanto à obra? Porque quando nós entendemos o que é investir na obra, nós estamos ganhando tempo. Por quê? Porque nós estamos investindo em algo que é eterno, e estamos ganhando tempo eterno e galardões eternos, estamos trocando o real pelo eternal, estamos investindo em coisas eternas, querido. Querido, você investir nas coisas eternas é o melhor câmbio, é a melhor bolsa de valor, é o melhor investimento que você poderia fazer na sua vida, é a melhor poupança que você pode ter na sua vida, é uma poupança eterna, que rende tantos juros que são juros eternos num câmbio que nunca se desvaloriza. E ele rende tanto que ele fica tão cheio, tão pesado, que começa a respingar na terra. Agora, quando a gente entende isso, a coisa muda. É por isso que quando um cristão realmente se converte, ele passa a pensar nas coisas do alto. Amém, gente? E Paulo está tentando dizer isso. E ele está falando isso, e às vezes as pessoas falam assim, mas bispo, a gente está falando tanto de Antigo Testamento, a gente está falando, às vezes as pessoas, olha, muita gente quando ouve o que nós estamos falando todos esses dias, e todo esse estudo, tudo que a gente está falando esses dias aqui, é muito Antigo Testamento, a gente está falando de lei. Não, a gente não está falando de lei, não. A maioria das coisas que nós falamos aqui não foram lei. Mas já que falam, é muito Antigo Testamento, então vamos entender o que Paulo entendeu no Novo Testamento. Porque se teve um cara que entendeu a graça e falou de graça, foi Paulo, o apóstolo Paulo. Amém? E eu só vou ler a Bíblia. Vamos entender? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Ele está falando a respeito de investimento na obra de Deus. Reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muito. Ele está dizendo, vocês da Acaia sempre tiveram muita disposição, muita liberalidade, muita facilidade em contribuir na obra de Deus. E eu estou falando para todas as igrejas e para todo mundo como vocês são liberais, como vocês são abertos, como vocês gostam de fazer isso, como vocês são um exemplo de vida, como vocês são um exemplo de quem pensa nas coisas do alto. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, vai que vocês esquecem.
Vai que eu estou falando que vocês são top e vocês mudaram de ideia. Sabe o que Paulo está dizendo? O dinheiro pode ser o outro Deus. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos. É o dinheiro que é a raiz de todos os males? Não, é o amor ao dinheiro. Mas Paulo sabe como isso mexe com a cabeça dos outros. Então ele está dizendo assim, ó, vocês sempre foram bons, mas vai que vocês esquecem, então eu estou mandando um fiscal. Eu estou mandando um irmão para lembrar vocês. Eu estou mandando um irmão para desafiar vocês. Eu estou mandando um irmão para fazer vocês lembrarem e para não fazerem a gente passar vergonha. Porque eu falei tão bem de vocês, vai que vocês mudam de ideia e fazem a gente passar vergonha. E deixam de ser exemplo para os outros irmãos e acabam com tudo que a gente está fazendo. Agora, você acha que se isso não mexesse tanto com a cabeça dos outros, Paulo precisaria fazer isso, pastor Rafa? Vocês acham que se isso não tivesse tanto poder, infelizmente, Paulo precisaria fazer isso? Não. Então, esse assunto é um assunto que precisa ser lembrado e relembrado na igreja o tempo todo. E aí as pessoas falam, ai, vai falar de dinheiro de novo. Olha aqui, Paulo. Paulo está dizendo que tem que mandar o cara antes para falar, mesmo os caras sendo bons e exemplo nisso. Por quê? Porque é algo que simplesmente Satanás usa para roubar as pessoas. Simplesmente, sabe por quê? Satanás se perdeu aqui. No teu comércio te corrompestes, a Bíblia diz. E como Satanás se perdeu aqui, ele usa isso, exatamente isso, para roubar as pessoas. Vamos ver se você está dizendo isso mesmo? Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes. Espera aí. Eles já haviam prometido. Espera aí, gente. Espera aí, ó. Deixa eu explicar para vocês. A gente vai fazer um culto aqui e a gente vai fazer uma vaquinha. Uma oferta alçada, vamos dizer mais bonito. Ou seja, uma vaquinha. Né? Vamos comprar o ar-condicionado da igreja. Vai ficar R$200 mil. Vamos ratear. Aí vai ficar lá, sei lá, R$200 para cada um. E então todo mundo vai vir. Tá bom, bispo, então vamos. Todo mundo dá R$200, fechou. Todo mundo prometeu. Ok? Beleza. Vamos vir num culto especial para comprar o ar-condicionado da igreja, 200 cada um, todo mundo prometeu. Ok. Aí eu falo, todo mundo está certo, palavra de honra de cristão. Aí eu falo, mas mesmo assim eu vou mandar os pastores passarem na casa de vocês, acompanharem vocês até aqui, para vocês não faltarem do culto. É o que Paulo está fazendo aqui. Vocês acham que precisaria fazer isso, sim ou não? Não? Assim, achei necessário Peraí, você achou necessário porque precisou. Achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometerão. Então... Peraí. Demais, né? Paulo é demais, né? Olha, já que vocês prometeram, de qualquer forma eu vou mandar o irmão lembrar vocês lá na casa de vocês ou lá na igreja de vocês, tá bom? Então ela vai estar pronta como oferta generosa, entendeu? Vocês entenderam? Entenderam? Você entendeu a oferta generosa aqui? Aí ela vai ser oferta generosa, porque vai que vocês esquecem, aí não vai ser generosa, a gente vai ficar devendo. Está claro ou não está claro? Contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Ou seja, se eles já haviam prometido, Paulo já sabia de quanto se tratava. Pegaram? Era uma oferta alçada? É pecado? É Novo Testamento ou Antigo Testamento? Apóstolo Paulo, o homem que desvinculou a fé judaica com a fé cristã, praticamente. E aí, agora? Agora vamos ver se ele entendeu mesmo o que significa isso? Vamos lá. 6. Leia comigo bem alto. Olha, agora ele vai entusiasmar, agora ele vai desafiar, agora ele vai motivar as pessoas. Vamos ver? E com a palavra, amém? Lembrem-se,
Aquele que semeia pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá. Opa! Ou seja, ele está dizendo para as pessoas assim: irmão, se der pouco, você vai colher pouco. Então dá muito, você colher muito, tá bom? Porque a gente está precisando de muito. Então, você colher muito, dá muito. É isso ou não é que ele está falando aqui? Mas se mudar o palavreado, aí está ficando forte. Lembra do cara lá, com dinheiro na televisão? Que a Globo colocou? Não é isso? Infelizmente, Satanás usou tudo isso para te roubar. Mas é isso que a Bíblia diz. Quem está dizendo aqui? Sou eu? Tu dizes, eu nem li, foi você que leu. Vamos ler o 7? Agora veja aqui, ó. Olha como Paulo é coerente e não está querendo enganar ninguém. Olha o que ele diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Aqui existe um segredo. Ele está dizendo que cada um tem que dar conforme determinou em seu coração. Espera aí. Mas também no final ele está dizendo que Deus ama quem dá com... E ele está dizendo que não é para dar com obrigação. Ou seja, como que uma pessoa pode determinar no coração se ela não tiver Deus? Se ela não tiver Deus, ela não vai determinar nada. Ela não vai dar com alegria, ela não tem Deus. Uma pessoa só pode entregar com alegria se ela tiver Deus. Ou seja, ela nunca vai entregar com alegria se ela não tiver Deus. Por quê? Porque o Deus dela vai ser o dinheiro. Ele está falando para pessoas que têm a Deus. E quem tem a Deus naturalmente entrega com alegria. Quem tem a Deus ama as coisas de Deus, gente. Quem tem a Deus ama a obra de Deus. Quem tem a Deus tem prazer nas coisas de Deus. Vocês estão entendendo aqui? Não existe isso. O cara que fica pesado na hora de ofertar, fica pesado na hora das coisas de Deus, ele já não tem a Deus. O Deus dele é o dinheiro. Você já viu a pessoa que você chama para vir no culto? Ele fala assim, ó: hoje é um dia específico. Nesses 7 dias nós estamos falando a respeito de altar, de semeadura. Nós estamos falando a respeito de restaurar a nossa adoração como sacrifício. Ok? Então você que está nos visitando, é um dia específico. São dias específicos, ok? Mas você já viu quando você chama uma pessoa para o culto? Ela fala assim: não, você vai falar de dinheiro, vão pedir meu dinheiro? Quem está falando de dinheiro primeiro? É ela. Ele que é o avarento, ele que está pensando em dinheiro. A gente nem falou de dinheiro, ele está querendo que o cara venha, receba a palavra, receba o Senhor. Ele está pensando em dinheiro. Quem cobrou alguma coisa dele? Tem vezes que a pessoa entra aqui, ela ganha, ela ganha, ela sai com a mão cheia daqui, mas ela pensou em dinheiro. Você está entendendo? Agora, olha o que ele está dizendo. 8, leia comigo. Aí, o que Deus faz quando uma pessoa tem alegria no coração? Porque Deus ama quem dá com alegria. 8. E Deus é poderoso, porque quem crê conhece um Deus poderoso. Lembra? Ele se apresenta para aqueles que se entregam. Ele se apresenta como um Deus poderoso, de poder, para aqueles que se entregam inteiramente. Lembra disso? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a... E aí, é lei ou é graça? É lei ou é graça? Lhe seja acrescentada toda a... Para que em todas as... É só nas finanças. Mas repare uma coisa. Está falando do que? Até agora Paulo falou do que? De ofertas em dinheiro, não é isso? Não é ofertas em bens? Agora ele está falando que Deus vai retribuir no quê? Então dá para você comprar todas as coisas? É que quando você esmaga o outro Deus, as portas de todas as outras coisas são liberadas para você. Não é que você vai comprar com dinheiro todas as bênçãos, porque a prosperidade de Deus são todas as bênçãos, não é só dinheiro, sim ou não? Mas quando você esmaga o outro Deus, que é o amor ao dinheiro, e você não tem mais amor ao dinheiro, e você dá com alegria, todas as outras portas são abertas para você. Por isso o altar de sacrifício, porque você sacrifica aquilo, mata aquilo, e todas as outras portas são abertas para você. É isso que Paulo está dizendo.
Você pegou? Quem pegou, diga amém, dá uma salva de palmas a Jesus. Olha isso. Novo Testamento, gente. Tudo que eu estou falando até hoje, estou explicando aqui. E Deus é poderoso, se mostra poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, toda, para que em todas as coisas, quantas? Todas. Em todo o tempo, quanto tempo? Todo. Tendo tudo o que é necessário, quanto? Todo. Vocês transbordem em toda a obra. Viu? Que demais. Paulo entendeu, diga Paulo entendeu. E eu preciso entender também, que é pura graça. É pura graça. É pura graça. Como está escrito. Agora ele vai recitar. Olha, ele vai recitar. Como está escrito, gente. Vai lá. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para... O que ele está dizendo? Aí você vai ser tão abençoado em todas as coisas, que você vai mostrar a grandeza desse Deus. Ei, presta atenção. Ele vos constituiu reino, sacerdócio real, nação santa, raça eleita. Para quê? Povo adquirido. Para quê? Para mostrar as grandezas. Sim ou não? É por isso que você vai ser aquele que vai abençoar as outras pessoas. Sim ou não? Você vai abençoar os pobres, você vai cuidar da viúva, você vai cuidar do necessitado, você vai dar o seu tzedaká liberalmente. Vai ser uma pessoa tão abençoada que vai abençoar todos ao redor. Como a Bíblia diz, não vai pedir emprestado, vai emprestar. E se te deverem, não vai nem precisar cobrar. Está entendendo ou não? Por quê? Porque você recebeu toda a graça para ter liberalidade. Por quê? Porque você é cheio do poder de Deus, e Deus se mostrou por inteiro, porque você se entregou por inteiro para Ele. Você pegou? Quem recebe essa palavra? Mas não é só receber, é sacrificar. Agora olha isso. Como está escrito, distribuiu e deu os seus bens aos necessitados. E aí você cumpre Mateus 25. Agora olha isso. 10. Vamos ver se é disso que ele está falando? Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aquele que dá semente ao que? Para quem ele dá semente? Para quem ele dá semente? Ele dá semente ao que? Deus. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Amém? Não amém. Deus, eu fiz isso. Ah, você fez? Então eu vou te dar. É o contrário. Você vai com o pé e Deus vem? Ele dá semente ao que já semeia. É você que faz primeiro, porque Deus já fez primeiro. Você vai primeiro. Amém, gente? Por que primeiro? Na verdade, Jesus já foi primeiro. Jesus já foi primeiro na cruz. Agora é você. Amém, gente? Amém. Por que Jesus ensina isso? Por que o Senhor ensina isso? Por que Paulo está ensinando isso? Porque é uma regra do mundo espiritual, gente. Não é ficar assim, ó, Deus, manda que se o Senhor fizer, então eu faço. Jesus já fez, gente. Jesus já fez. Jesus já abriu o mundo espiritual por você. Jesus já resolveu o mundo espiritual para você. Agora é com você. Agora é ação e reação. Você age e o céu reage. É simples. Agora veja. Aquele que supre, em outras traduções, aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que supre a semente ao que semeia. E o pão ao que come. Aqui, ó, faz distinção entre duas coisas. Por quê? Ele vai te dar tanto que vai ter coisas que são para você e vai ter coisas que são para você dar.
Tem gente que acumula. Quando Jesus fala assim, ó, não ajunteis tesouro, onde a traça e a ferrugem destroem, onde o ladrão rouba e a traça e a ferrugem corroem. O que ele está dizendo? A palavra no original é não empilheis, não faça pilhas. O que ele está dizendo? Se for para você empilhar, dê para outra pessoa. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: tem coisas que você ganha para você, mas tem coisas que você sabe que você não precisa, então você tem que ter um coração de não reter, um coração de abençoar. Olha, isso não é para mim. Outro dia eu ganhei um tênis, aí eu vi que o tênis veio errado, não veio meu número, mas já tinha um monte de tênis daquele. Eu falei, não veio meu número porque é para alguém desse número. Ao invés de eu ir trocar na loja, eu já dei para alguém que tinha esse número. Quem vive perto de mim sabe que eu não espero o culto do dar no final do ano para dar, eu dou o tempo todo. Porque você tem que ser, sabe o quê? Você tem que ser um rio que flui. Você tem que ser um rio que flui. Todo mundo está perto de você, tem que ser abençoado o tempo todo. Todo mundo, um rio que flui. Você tem que ser um rio que flui toda hora. Sabe por quê, querido? Você não pode ser uma represa. Você tem que ser um rio. Você tem que ser um rio que flui. O tempo todo você tem que ir dando coisas, você tem que ir abençoando, o tempo todo. E quanto mais você fluir, mais águas vão vir sobre você. Amém, gente? Diga, eu preciso ser um rio fluente. Amém, gente? Por quê? Porque você não retém mais nada em você. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará, e fará crescer os frutos da sua justiça. É isso que está dizendo. Quanto mais fluente você for, mais Deus vai fluir sobre você. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Quanto mais você desapegar, mais Deus vai derramar sobre você. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Quanto mais você desapegar, mais Deus vai derramar sobre você. Quanto mais você mandar, mais Deus vai mandar sobre você. Quanto mais você distribuir, mais Deus vai te abençoar. Por que tem gente que não é abençoado? Porque vive no padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? Eu preciso juntar, eu preciso guardar, eu preciso ter, eu preciso acumular, porque vai vir a fome, vai vir não sei o quê, vai vir... Ele não confia em Deus. Ele confia no chão. Ele confia nas coisas do mundo. Ele confia... Olha, é tão engraçado. Lembra de Corá? A rebelião de Corá? Corá confiou tanto no chão que o chão abriu e comeu todo mundo. Judas, Jesus só foi dando corda, e ele se enforcou com a própria corda. A Bíblia diz que Noé, quando entrou na arca, a arca não tinha timão, leme. O que aconteceu? Ela ficou no comando de Deus. Ele não sabia o que fazer, ele não podia comandá-la. Ele tinha que ficar esperando o que Deus ia fazer, para onde o vento ia soprar. A Bíblia diz que a arca foi subindo. As águas foram tomando e a arca foi subindo. Ele só teve que obedecer. A Bíblia diz que ele passou betume por dentro e por fora, nas brechas pequenas. Deus veio com a grande mão e fechou a grande brecha, porque quando você começa a fechar as pequenas brechas, Deus vem e fecha a grande, que você não consegue fechar. E aí a arca foi subindo. E a Bíblia diz que ela subiu e ela cobriu até a ponta do mais alto monte da terra, ou seja, não tinha mais chão. É assim que Deus quer que nós vivamos. Quando a gente não tiver mais chão, a gente vai ficar na total dependência de Deus. É aí que a gente está realmente em Cristo. É aí que a gente realmente ficou dependente do Pai. É como uma criança. Você viu como ela está preocupada com as contas? Nossa, ela está numa preocupação com as contas que você não tem ideia. Não está? Tá. Sabe por quê? Porque ela é dependente do Pai. E não é isso que Ele falou para a gente ser? Se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Não andeis ociosos com o que hão de vestir, com o que hão de comer. Eu alimento os pássaros, os pardais. Se Deus veste os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Quanto mais vocês.
A gente, muitas vezes, esquece que Deus nos chamou para vivermos fora neste mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele orou. Que Ele orou para que nós ficássemos nesse mundo por enquanto, mas que nós vivêssemos fora, livres desse mundo, livres da maldade desse mundo. Sabe o que eu acho? É que a gente ainda acaba pegando muita coisa, porque a gente não entendeu ainda muita coisa. Vamos ler o 10 mais uma vez. Aquele que supre a semente, lê comigo, ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua. Vocês serão enriquecidos do que, gente? De muito dinheiro, é isso? Enriquecidos de muito ouro, muito diamante, muito bitcoins. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê, gente? Então Deus não te enriquece para você virar o tio Patinhas. Então Deus te enriquece para que você seja, ou seja, se você enriqueceu e não é generoso, é porque você enriqueceu com uma riqueza ilícita e não foi por Deus. E talvez Deus tenha que converter isso. Talvez você guardou, poupou, e nunca abençoou. E às vezes nem é dinheiro. Às vezes são coisas. Às vezes são segredos. No banco do porão da alma. Vocês serão enriquecidos, porque aqui está falando de todas as coisas. Enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quem está escrevendo a carta? O apóstolo Paulo. Por nosso intermédio, quem? Os líderes da igreja. Então tem uma regra, senão ia virar uma balbúrdia, não ia? Ele está dizendo por nosso intermédio. Por quê? Porque no Novo Testamento as ofertas eram jogadas aos pés dos apóstolos, desde Atos dos Apóstolos, porque senão ia virar uma balbúrdia. Você imagina se todo mundo começar a escolher aonde põe tudo. Lembra ontem que eu contei que tinha gente que estava se infiltrando e fazendo umas coisas aqui dentro, e a gente colocou uma regra para que não acontecesse mais? Se nós não tivéssemos tido sabedoria, muita gente tinha se desviado, porque tinha gente má no nosso meio, com más intenções, com intenções ruins, para os próprios deleites. Aí ele está dizendo o quê? De todas as formas, olha lá. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus, porque tudo existe ordem na casa do Senhor, na obra. O serviço ministerial que vocês... Olha lá, vamos ler junto? 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Sabe que, às vezes, o povo, uma vez, não sei quem, uma vez reclamou que nós estávamos dando a cesta, porque quando nós temos muitas cestas, né? Que Lindo Amor é revertido em cestas básicas, e nós geralmente distribuímos, o pessoal que distribui, geralmente distribui primeiro para os domésticos da fé. A Bíblia manda fazer isso, primeiro aos domésticos da fé.
Depois a gente vai para os moradores de rua, né, e tudo mais, para quem vem pedir de fora, mas primeiro aos domésticos da fé, depois aqueles que são indiretamente, às vezes as células estão fazendo algum trabalho, alguma coisa. E aí, teve gente que, mas não sei o que, está fazendo o povo da igreja. É o que a Bíblia manda fazer. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Não supre as necessidades do povo de Deus, ou seja, os domésticos da fé primeiro. É Bíblia. Nós agimos na Bíblia. Mas também transbordam em muitas expressões de gratidão a Deus. Sabe o que é isso? Você já deu uma oferta a alguém e a pessoa falou, graças a Deus. Acabou de acontecer aqui. Não foi? Quando você oferece uma oferta e abençoa alguma pessoa, ou direto ou indiretamente, quantas vezes você ofertou na igreja, a igreja, através, como Paulo disse, através da igreja, pessoas deram graças a Deus todas as vezes, presta atenção, todas, quantas vezes? Todas as vezes que a igreja abençoou, vamos lá, o quilinho do amor, você abençoou no quilinho do amor, ela chegou a uma casa que você nem sabe, e ela abençoou, e a pessoa deu graças a Deus na mesa, você e sua casa foi abençoado, e você nem sabe, e tem galardão no céu para você, porque a contabilidade de Deus é perfeita, imbatível, não erra. Todas as vezes que alguém deu graças a Deus, subiu. Todas as vezes que você abençoa alguém, sobe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É bom cuidar de animais? Sim ou não? É bom cuidar de animais abandonados na rua? Sim ou não? Por que as pessoas cuidam mais de animais hoje do que de pessoas? Porque é satânico. Presta atenção. Você já viu pessoas falando assim, é melhor cuidar de animais do que de pessoas? Quantos já ouviram isso? Por quê? Porque os animais não nos machucam como as pessoas. Claro que não. Eles são animais. Eles vão morrer e não vão para o céu. Eles vão morrer e acabou, porque eles são terra. São bonitinhos? São. Mas vão morrer para judiar deles por causa disso? Não. Mas acabou. Mas os seres têm espírito. São imagem e semelhança de Deus. Os animais não. O ser humano sim. Mas a meta do diabo é fazer o ser humano virar um animal. E fazer o ser humano tratar um animal como ser humano e o ser humano como um animal. Qual que é o problema? É que quando você ajuda o ser humano, sobe a adoração. Quando você ajuda um animal, não acontece nada. Entenderam? Existe galardão e bênção para quem abençoa uma pessoa, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. E para quem cuida de um animal, para quem judia de um animal, Deus fica triste, claro. Mas existe galardão e bênção para quem, a Bíblia fala que quem resgata um pecador do pecado, resgata e cobre a multidão de pecados dele. É galardão eterno. É riqueza eterna. Existe bênção passageira para quem cuida de um animal? Existe. Mas existe bênção eterna e galardão eterno para quem cuida e resgata pessoas. Tudo que você se distrai na sua vida para coisas passageiras, só vai ficar nesse plano. Mas tudo que você gasta de tempo para coisas eternas, vai para a eternidade. É simples. Por que toda pessoa vai ficando velha e vai adquirindo um hobby? Porque existe uma necessidade nessa pessoa de algo eterno, mas aí ela se distrai com coisas. Sabe o que ela precisava fazer? Cuidar de vidas. Mas ela se distrai. Vai cuidar de passarinho, vai jogar no bicho, vai jogar bingo, vai não sei o quê. Tudo isso é gostoso? Só que não tem propósito. Bispo, e se tiver propósito? Maravilhoso. Se você for andar de moto e tiver propósito de vidas, top. Se você for jogar bocha e tiver propósito de vida, top, porque você vai ganhar vidas. Se você for jogar futebol e tiver propósito de vida, top. Por quê? Porque o propósito de vida de um cristão é ganhar vidas. Se você for criar gado e tiver propósito de vida, top. Por quê? Porque o homem espiritual discerne todas as coisas, por ninguém é discernido e pensa nas coisas do
Porque a riqueza dele verdadeira não está na terra, mas está no céu, gente. Então, tudo que Deus ensinou, inclusive o sacrifício, é para quê? É para que você se desligue, se desprenda das coisas da terra. Vocês estão entendendo? Olha como é bom, é incrível. Você pega um cachorrinho na mão, vai ter 300 pessoas que vão falar com você: ah, você gosta de cachorrinho? E vão vir falar com você, você ganha todo mundo. Já perceberam isso? É assim ou não é? Você anda de moto, vai vir 200 motoqueiros, nossa, moto! Você pega todo o nicho da moto. É assim ou não é? Propósito. Tudo o que você fizer, faça para ganhar vidas. E então tudo o que você fizer vai ser eterno. Vou pegar cachorro da rua? Top. Então eu vou reunir todo o povo que pega cachorro da rua, olha que benção. E vou usar isso para ganhar as pessoas. Porque o cachorro é bom? É, mas as pessoas são melhores. Estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Estão entendendo? Estão entendendo? O que mais? Fala aí alguma coisa. Eu vou rebaixar carro. O pessoal que rebaixa carro aí. Faz competição de... Cadê o pessoal da corrida aí que prepara carro? Vou fazer... Como é que chama? Arrancada. Reúne todo mundo que faz arrancada de carro. Para ganhar a vida de arrancada. Todo mundo que gosta de arrancada. Vamos ganhar todo mundo. Porque quando a gente começou a fazer bandeirada lá, ó, a galera da torcida organizada veio. Então a bandeira teve propósito. Vocês estão entendendo? Porque tudo tem propósito de vida. Quando existe propósito na nossa vida, tudo vira ouro. O que eu digo ouro, é ouro eterno, é vida eterna, são galardões eternos. Amém, gente? Então, o que Deus está falando o tempo todo é que você tem que se desprender dessas coisas. E quanto mais você sacrificar aqui, mais você vai amar as coisas eternas. Eu acho que chegou eu tenho certeza que todos esses grandes homens de Deus na vida sacrificaram até uma hora que não tinha mais nada para eles sacrificarem. Sabe por quê? Porque não existia mais nada que valia para eles senão o Senhor. Tanto é que Davi ora e fala assim: tira tudo de mim, tira a riqueza, tira as mulheres, tira o reino, mas não tira o teu espírito. O Senhor pode arrancar tudo de mim, mas não retire de mim o teu espírito. Sabe por quê? Porque ele chegou no nível da vida dele que ele falou: nada vale mais do que o Senhor. Vocês estão entendendo? Eles chegaram nesse nível. E é esse nível que Deus quer. Paulo fala assim, ó: até que nada mais importe. Vamos ver o 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens. Compartilhar o que, gente? Compartilhar o que, gente? Com eles e com todos os outros. Opa! Gente, isso é muito profundo, tá? E vamos ler o 14? Agora vocês vão entender a adoração subindo completa, tá? Completa. Agora é o cheque-mate do galardão. Diga: o cheque-mate do galardão. Diga: o cheque-mate da bênção da minha vida. Não, você tem que se colocar de pé e dar uma salva de palmas a Jesus. Para Jesus. Para Jesus. Irmão, você só leu Bíblia, irmão. Você só diga: eu só li Bíblia. Diga: eu só li a Bíblia. A Bíblia é top demais, irmão. Tem que ler, amém? E não vale falar que o bispo lendo é mais legal, tá bom? Leia o 14 comigo, por favor. Leia bem alto o 15. Graças a Deus por seu dom indescritível.
Presta atenção. Tudo que nós falamos aqui, então, amanhã é o último dia, não é? Tudo que nós falamos todos esses dias aqui é praticamente um resumo da vida de um cristão, de verdade. Presta atenção. Se você aprender teologia a vida inteira e não praticar essas coisas, de nada vale. Eu, a vida inteira, conheci muita gente que sabe um monte de chaves de rodapé de Bíblia, conhece um monte de coisas do grego, do hebraico, do aramaico, e a vida destruída. Eu conheço gente que conhece uma teologia brava e é ateu. Eu conheço gente que prega bonito pra caramba e é promíscuo. Eu conheço gente que falava lindo de teologia e ia pra zona depois do culto. Eu vi de todo tipo de lixo, mas eu também conheci gente de verdade. E olha, eu conheci gente simples que não sabia falar nem o português direito, mas praticava um evangelho tão simples. E aí eu lendo a palavra, eu me deparei com o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: viva uma fé não fingida. Só que Deus também me deu conhecimento. E o que fazer tendo conhecimento? Tendo conhecimento, tendo acessos, para viver uma fé não fingida. É mais difícil. Tem que se esvaziar o tempo todo. Mas eu entendi o real motivo de tudo. O apóstolo Paulo era um homem erudito. E ele, em 1 Coríntios 1, diz que Deus coloca no pó a sabedoria do sábio e escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi que eu não entendo. Quando você entende que você não entende, e quanto mais perto de Deus você chegar, mais longe você tem que estar de você mesmo, aí você vai estar chegando perto de alguma coisa. Quando você entender que a conversão é um processo e que nós estamos conhecendo Jesus, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. E aí você começa a entender que você não entende e que a gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Olha, estas coisas que na verdade eu ensinei nesses 7 dias, e amanhã a gente vai fechar com chave de ouro, com aquilo que eu tenho ensinado, e é necessário lembrar e fechar o ano lembrando, são as coisas mais simples que deveriam ser lembradas durante o ano todo. Se nós praticássemos tudo isso desses 7 dias o ano todo, já bastaria. Nós viveríamos uma fé não fingida, nós nos sacrificaríamos e entregaríamos cultos, nós faríamos como aquele moço que deu testemunho aqui. Eu ia entregar, porque olha que bonito, ele já havia preparado a oferta no começo do culto. Isso é bonito já, porque ele já havia preparado algo. Já é legal, já é a mais, porque a maioria dos crentes nem isso faz. Mas de repente ele falou: não, mas tem que ser, tem que custar. Nós não titubearíamos, e nós colheríamos muito mais desse Deus que sempre quis se mostrar a nós por inteiro, mas nós só pegamos migalhas. Um dia uma mulher estava correndo, Sirofenícia, correndo atrás de Jesus, e ela disse: Jesus, os discípulos estavam todos apreensivos, olhando para ver o que Jesus ia fazer. Jesus olha para aquela mulher e ele fala algo para aquela mulher assustador. Ele fala: não é justo deixar de dar aos filhos para dar aos cachorros.
Aquela mulher podia ter rodado a baiana e falado: "Ô, louco, quem o senhor pensa que é? Está me chamando de cachorra, de cadela? Estou aqui me humilhando para você, pedindo ajuda para minha filha. Você vem e me chama de cadela? Quem você pensa que é, ó?" Mas ela ora e fala assim: "Jesus, eu sei que eu não sou filha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Deixa cair uma migalha aqui que eu vou pegar e vou comer com gosto." Jesus olha para os discípulos e fala: "Nem Israel", parece que ele está dizendo para os discípulos: "Nem vocês que estão comigo o tempo todo têm essa fé aí, ó." Parece que hoje está igual. Tem gente que está com Jesus o tempo todo, se diz evangélico, mas está comendo migalha. E tem gente que não diz e está comendo tudo. E se a gente desce... Hoje eu fui visitar uma casa num lugar bem longe. E eu cheguei na casa e eles me atenderam. E quando eu entrei, o moço falou: "Que honra te receber na minha casa." Eu falei: "Obrigado, a honra é minha." Eu entrei, sentei na mesa dele, ele falou: "Amor, olha quem está aqui." E tirou uma foto minha. Eles eram católicos. Ela mandou uma foto para mim e falou: "Oi, Bispo Rafael querido, eu sou sua seguidora." Aí eu mandei uma bênção para ela pelo WhatsApp. Aquela católica me recebeu com mais honra do que muito evangélico. Do que muito evangélico aqui do Alvo. Tem gente que perde a bênção porque, por ter perto, às vezes trata como ordinário aquilo que é extraordinário. Comete um sacrilégio porque acaba tratando o que é sagrado como algo banal. Acaba deixando natural aquilo que é sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus estava cheio de poder para fazer todo tipo de milagres, mas chegou numa cidade e não pôde fazer milagres, porque as pessoas falaram: "Não é esse o filho da irmã Maria? Aliás, não é esse o filho da Maria e do José?" As pessoas que viram Jesus crescer e brincar no barro não acreditaram que ele era o Filho de Deus que poderia curá-los. Então perderam a bênção. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós deixamos de receber a bênção porque nós começamos a olhar com olhos naturais. Se nós soubéssemos quanta unção existe aqui nesse meio, se nós soubéssemos quanta unção existe nessa palavra, se nós soubéssemos e pudéssemos dar valor na profecia que existe nesse lugar, que não está esperando nada em troca. Mas eu creio que o Senhor está resgatando algo nesses 7 dias aqui. Eu creio. Eu creio que o Senhor está resgatando algo nesses 7 dias. Eu creio que nós estamos sendo resgatados, regenerados, transformados, restaurados, renovados. Eu creio. Você crê? Feche seus olhos.